que Deus me deu. Querido Deus e Pai, nesta noite eu te agradeço por me dares o privilégio de estar aqui e partilhar a tua palavra, Senhor. Que eu seja um vaso nas tuas mãos, que seja guiada pelo teu Espírito Santo unicamente. Senhor, cativa a minha mente, a minha boca, santifica para que eu possa ser um oráculo de Deus neste lugar. E que todas as pessoas possam estar libertas para ouvir a tua palavra, entendê-la e compreendê-la como vai ser pregada, para que possam também, além de ouvir e compreender, que a possam praticar acima de tudo. Em nome de Jesus, amém. Ora, quando o pastor me convidou para falar sobre a palavra de Deus, eu tinha algumas... pensando em falar em casamento, porque tem que se falar de casamento nas igrejas, porque o casamento não é o dia em que se casa e pronto, já está garantido. O casamento nunca está garantido e pronto. O diabo anda sempre ao derredor para tentar dissuadir o homem ou a mulher, para que eles possam quebrar essa aliança. Casamento é de Deus. Foi Deus que instituiu o casamento, é uma instituição de Deus. E por isso o diabo não gosta, porque é uma união, e o diabo não gosta de união. Depois pensei em falar sobre relacionamentos. Eu não falei de casamento, porquê? Porque o pastor vai dar uma mensagem agora, umas mensagens sobre casamento e família. E por isso achei que seria então ele a dar esse seguimento. Depois, a falar com ele, pensámos em falar sobre relacionamento. Mas mais do que relacionamento, Deus me mostrou que nós temos de ter caráter. Então Deus me deu esta lição. O que acontece quando ninguém está a ver? O que é que acontece consigo quando ninguém está a ver? Eu costumo dizer que o cristão só é cristão a partir de segunda-feira. Porque ao domingo é tudo fácil. Ao domingo vir à igreja... Ao fim de semana vir à igreja é muito fácil andar com a Bíblia na mão e ser cristão. E à segunda, como é que você é à segunda-feira? No seu trabalho, na escola, no seu dia-a-dia, no supermercado? Como é que você reage? Vamos abrir em Salmo 25. Salmo 25, depois o pastor no fim, se quiser dar uma pincelada na lição. Salmo 25, 21 diz, Salmo 25, 21, guardem-me a sinceridade e a retidão, por enquanto, espero em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão. Uma das maiores polémicas dos últimos anos tem-se concentrado no caráter. O que é que muitos políticos, líderes de igreja, professores, pessoas que estão em cargos para proteger a nação, os alunos, proteger os nossos filhos, professores, padres, e quando eu falo padres, ponho aqui todo o tipo de religião, muçulmana, católica, cristã, sei lá, não vamos estar agora a dizer aqui denominações, nunca mais saí daqui hoje. Mas isto para dizer o quê? Que dos líderes que existem, políticos, religiosos, a nível académico, nós estamos à espera que eles deem o exemplo, e são aqueles que menos dão exemplo. Porquê? Porque deixam-se corromper. Há pessoas que acreditam na possibilidade de alguém possuir um caráter público e outro privado. E isso existe. Existe. Há pessoas que têm uma atitude em privado e depois têm outra atitude em público. Porque é que muitas pessoas, quando nós vemos notícias, e cada vez são mais, nós vemos as notícias e ouvimos, então, mas aquele homem era tão bem visto na sociedade, tão bem visto no bairro, e agora matou a mãe, matou o pai, matou este, matou aquele. Como é que é possível? E nós ouvimos, mas era uma pessoa muito calma, uma pessoa que não mostrava o que era, e de repente faz um massacre. São caráteres corrompidos, personalidades corrompidas.
A palavra caráter, de raiz, é definida como integridade. O caráter é igual à integridade. Se eu não tenho caráter, eu não sou íntegra. Vamos imaginar um objeto, uma ponte, e um indivíduo, por exemplo eu. Se eu quiser passar essa ponte para o outro lado, eu tenho que andar pela ponte. Se ela estiver quebrada, eu não posso passar para o outro lado. O mesmo acontece com o nosso caráter. Se ele não estiver interligado connosco, nós não podemos avançar na nossa personalidade. Estagnamos ou então retrocemos. Portanto, o seu caráter, que define quem eu sou, foi quebrado em duas ou mais partes. Então eu deixo de ser íntegra. Ou seja, se eu não tiver uma ponte para o outro lado, eu não posso passar. Se ela estiver partida, eu não posso passar para o outro lado, como eu estava a dizer. Então é isso que nós temos de ter uma ponte para passar para a segunda fase, a terceira fase da nossa personalidade. E essa ponte chama-se integridade, caráter. Eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, Titanic. Quem é que se lembra do Titanic? Toda a gente. Até os miúdos se lembram o que aconteceu com o Titanic. O Titanic foi criado por arquitetos e engenheiros ingleses para que fosse o maior, e foi o maior barco, o maior navio até agora. No entanto, eles tinham uma cultura popular, diziam que era um navio que nem Deus conseguia destruir esse navio. Muitas pessoas disseram isto, que nem Deus, o navio era tão bom, mas tão bom, que ele nunca afundaria, era infundável, e nunca Deus poderia mexer naquele navio. E foi um iceberg. Uma coisa que pela parte de fora era pequenino, porque o iceberg tem uma grande raiz. Mas foi aquele pequeno iceberg que destruiu o casco. E eles não pensaram nisso. Tanto que eles não fizeram um casco muito seguro, porque eles tinham que ter espaço para as pessoas de terceira classe. Que eram aqueles que foi os que morreram mais no navio. Foi as pessoas da terceira classe. Tanto que houve crianças da segunda classe que não morreu nenhuma. E da primeira classe só morreu uma. Mas a maioria que morreu foi da terceira classe. Porque iam nos escombros quase. E aquele navio foi feito como um grande navio, inatingível, foi um navio que nem... Acho que ele foi 12 de Abril... e em 14 de Abril foi quando ele foi contra o iceberg. 2 dias durou aquele navio. 2 dias. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Que muitas pessoas, e acontece o mesmo com a nossa vida, pensamos que podemos impedir uma falha de causar impacto na nossa vida. Em outras áreas da nossa vida, só que não funciona assim. Porquê? Você pensa assim, não, isto não acontece a mim. Não, eu vou aos domingos à igreja. Alguma vez isto nunca me vai acontecer. E a pessoa pensa que aquilo não lhe vai acontecer porque ela é uma pessoa que vem à igreja ao domingo e à sexta. E pensa que nada a vai atingir. E quando atinge, a pessoa fica desiludida com Deus e culpa Deus. E porquê? Porque anda à chuva. E quem anda à chuva, diz o povo, molha-se. Então, uma fratura na integridade de um compartimento da nossa vida rapidamente passa para o outro. E foi isto que aconteceu ao navio. Ele começou num compartimento e a água, em milésimos de segundo, entravam toneladas de água. E em 45 minutos o navio já estava a afundar. E acontece isso com a nossa vida. Nós pensamos que na área das finanças, eu sou uma pessoa abençoada, nada me vai atingir. E quando atinge, a pessoa fica a pensar que Deus é que tem a culpa. E às vezes nós batemos, há uma frase que diz que havia um general que era tão bruto, que um dia fez a continência e morreu. E há cristãos que às vezes são tão destemidos, que numa curva escorregam e caem.
Porquê é que eu digo isto? Porque o facto de nós sermos cristãos não invalida que nós tenhamos problemas. Eles vão ter connosco na mesma. Só que agora nós temos um Deus que nos salva, que nos cura e liberta. E que nos ajuda a caminhar. E que muitas vezes pega em nós para que nós continuarmos a seguir. Nós agora temos um Deus a quem nós podemos correr, socorrer e pedir aquilo que nós quisermos. Como é que eu evito que a minha vida afunde como um Titanic? Como é que eu evito que a minha integridade não seja abalada? Manter a minha vida coesa. Agir em particular como se age em público e vice-versa. Sabe, eu posso dizer, e digo isto hoje, e quem me conhece sabe que é verdade. Eu hoje sou uma pessoa melhor. Eu hoje posso dizer que sou uma pessoa melhor. Pensa que eu não errei? Errei. E muito. Pensa que eu não me arrependo? Arrependo-me. Mas não posso voltar atrás. Se pudesse voltar atrás, faria as mesmas coisas? Não todas. Não todas. Algumas faria para chegar ao fim do que cheguei. Teria os mesmos filhos? Teria. Por isso teria que passar pelo mesmo. Mas se calhar passava de uma maneira diferente. E por vezes nós pensamos que somos inatingíveis. Porque somos cristãos, porque somos presbíteros, porque somos pastores. Pensamos, a mim nada me falha. E aqui eu posso fazer tudo. Quantos líderes eclesiásticos existem no mundo que pensam que podem e fazem o que querem, e quando nós vamos ver, ele adulterou, ele é pedófilo, ele isto, ele aquilo. E nós ficamos todos, aquele era um líder. Porquê? Porque não tem caráter. Ele deixou corromper o seu caráter. Deixou abalar o seu caráter. E pensa que por estar numa alta patente, pode fazer aquilo que quer. Quantos polícias nós não vemos que pensam que são os donos da lei? E que fazem coisas que, se fôssemos nós a fazer, nós éramos, muitas vezes, se calhar, presos, éramos autuados. E porquê? Porque eles pensam que são os donos da lei e infringem a lei. E isto acontece com os... eu vou dizer isto de outra maneira. Acontece com os crentes. Pensam que eles têm a lei de Deus e que eles podem fazer. Então, eles na igreja são chamados os santos. Chegam a casa, batem na mulher, chegam a casa, batem nos filhos, não querem saber dos filhos para nada, são maus funcionários no trabalho, falam mal do patrão, falam mal dos colegas, arranjam confusão entre uns e outros. E isto é o quê? Depois chegam à igreja e são as pessoas, e até são pastores. E chegam à igreja, metem a sua gravata, metem o seu fado de domingo, e cá estou eu, e na igreja muitas vezes malham nas pessoas, em vez de as ajudar. E o que é que acontece? Eles estão a destruir aquilo que Deus está a construir. Então, um dos mais importantes meios de manter a nossa vida coesa é prestar atenção às pequenas coisas. Preste atenção às pequenas coisas. Veja como as coisas são feitas. Sabe que são as pequenas coisas que muitas vezes destroem a vinha. E são as raposinhas, não são os elefantes. São as raposinhas que você não vê. Elas esgueiram-se, vão à vinha, comem as uvitas e uma uva estragada já não vai dar para fazer o resto. Porquê? Porque você não as vê, não está no seu alcance. E isto acontece com a nossa vida. As pequenas coisas são aquilo que destrói a nossa vida. Uma pequena discussão pode ser uma coisa que pode dar num divórcio. Uma pequena palavra, mal dita no tempo mau, pode fazer com que aquela pessoa fique magoada dias e dias. Então é preciso ter cuidado com as pequenas coisas, porque são estas as pequenas coisas que destroem a nossa vida. O que é que nós devemos fazer? Fazer o que for necessário diariamente
para desenvolver o seu caráter e preservar a sua integridade. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Aquilo que você é aqui tem que ser em casa e vice-versa. Acredito que aquilo que eu sou em casa, eu sou aqui. Eu estou sempre a brincar, estou a dizer disparates, brincamos, eu e o meu marido estamos sempre na brincadeira. E aquilo que ele é aqui, ele é em casa. Não há de esconder. Mas muitas vezes nós sabemos de pessoas, eu quero dizer que na igreja é onde vai haver mais situações que nos deixam escandalizados. Porque o diabo é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. O diabo vem para tentar destruir a igreja. Ele não quer irmãos unidos, não quer casamentos, não quer filhos a servir a Deus, não quer pastores com integridade. Ele não quer pastores e líderes com integridade. Deixe-me abrir em Jeremias 23, 23. Eu adoro este versículo. Porquê? Porque aquilo que você pensa que o pastor, porque é a autoridade espiritual que nós temos aqui, o pastor não está a ver, então eu posso fazer. O irmão da igreja não está a ver, eu posso fazer. Mas há uma pessoa mais importante do que um pastor ou do que um irmão, chama-se Deus. E Ele é o Big Brother da nossa vida. Ele vê tudo. Está sempre a ver. Sempre, sempre, sempre. Em Jeremias 23, 23 diz: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não o veja. Esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não o veja. Ou seja, tudo o que tu fizeres, pensas que eu não vejo? Tu pensas que eu não vejo o que te acontece em cada esquina, em cada lado, em todo o lado? Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra? Não é Ele o dono de tudo? Quanto mais Ele não vê aquilo que eu estou a fazer. Se você está a fazer algo que não deve, acredite que Deus vai pôr isso fora e vai levar isso ao descoberto. Deus vai levar isso em descoberto. Deus vai descobrir a sua nudez. Eu não estou aqui para dar recados a ninguém. Primeiro do que tudo, esta lição é para mim. Eu levei muitos anos a compreender o que é o caráter, porque vivia como uma pessoa sem caráter. E gostava-me muito daquilo que eu vivi. Porque era em casa uma coisa e na igreja era outra. E eu sofria muito. Sofri muito. Vivi muito amargurada com isto. Mas as pessoas não têm culpa de nada. Eu nunca, em tempo algum, alguém me viu eu chegar à igreja e descarregar em cima do irmão. Nunca, em tempo algum. Às vezes era de um pastor, mas isso era quando também me pisavam os calos. Agora, no irmão, que não tem culpa nenhuma, e houve uma vez uma irmã que me disse: a pastora mostra um sorriso de cara a cara, mas os seus olhos mostram muita tristeza. Eu nunca me vou esquecer disto. Foi a única pessoa que reparou, no meio de 1000 e tal pessoas que nós tínhamos ao domingo. Porque as pessoas não têm culpa dos meus problemas. A pessoa não tem culpa do problema do pastor. O pastor chega e tem que abençoar. Você que é pastor, você que é presbítero, você que tem um grupo familiar, tem pessoas sobre a sua alçada. Ou seja, você é responsável por alguém. Então, você tem que abençoar. Deus vai requerer o sangue que está nas suas mãos, daqueles que se afastaram por sua causa. Deus vai requerer isso. Vai-lhe perguntar: porquê é que tu tiveste esta atitude e afastaste este filho da minha presença? Deus vai perguntar a quem fez isto. E é uma grande responsabilidade. O principal que nós devemos fazer é: não viva, ouça bem, não viva para agradar os demais. Viva para agradar a Deus,
E se agradar a Deus, consegue agradar os demais. Não viva para agradar os outros. Viva para agradar a Deus. Agradando a Deus, você faz os mandamentos de Deus, você faz a palavra de Deus e você consegue agradar as outras pessoas. Agora quero deixar alguns conselhos em relação ao caráter. Claro que isto não é uma lição que eu possa aprofundar muito, porque à sexta-feira nós temos pouco tempo. Seria uma lição que se poderia aprofundar muito sobre integridade e caráter, mas era só para dar uma lamecha, umas coisas básicas. Conselhos que eu quero deixar. Pessoas íntegras tornam-se um alvo fácil para críticas. Porquê? Porque elas se mantêm retas. E o mundo não gosta de pessoas retas. Não gosta de pessoas retas. O mundo está cheio de pessoas corrompidas. E cada vez vai haver mais. Não pense que as coisas vão melhorar, porque as coisas vão piorar. Que a sua palavra seja um elo, ou seja, cumpra as promessas, cumpra os prazos, honre os seus compromissos e pague as suas dívidas. É tão feio ouvir dizer, olha, aquela pessoa vai à igreja, mas deve-me tanto dinheiro. Quantas pessoas vêm à igreja para tentar enganar pessoas honestas e extorquir dinheiro ou outras coisas? Vamos falar, por exemplo, de homens que andam à procura de mulheres, vêm à igreja. Infelizmente eu tinha uma pessoa na família que era assim. Ia para a igreja para encontrar mulheres, não ia para mais nada. Uma coisa é saber o que é certo, outra coisa completamente diferente é fazer o que é certo. Os outros definem a sua reputação e você define o seu caráter. Se você for uma pessoa íntegra, esteja descansado que as pessoas falarão bem de si. E as pessoas respeitarão a sua personalidade, a sua pessoa. Quer saber o que há em seu coração? O que é que a Bíblia diz? A boca fala do que o coração está cheio. Então, use os seus lábios, se você quer saber o que está no seu coração. Quantas vezes nós não ouvimos dizer que os nossos ouvidos não são um caixote de lixo, mas nós temos que ouvir aquilo que os nossos amigos querem desabafar. Que raio é? Olha, não vou falar porque é negativo. Como é que eu vou ouvir o problema da outra pessoa que quer desabafar? Se eu não consigo ouvi-la, ela vai ficar deprimida e vai ficar doente. Eu tenho que ouvir e depois limpar o meu coração. E orar com essa pessoa. Orar com essa pessoa. Não ouça só e vai embora. Então que raio de crente é você? Você tem que orar com essa pessoa. Tem que ajudar na arma que você tem, que é a oração. Quando se sentir numa situação questionável, isto mais também para pessoas que têm negócios, quando se sentir numa situação questionável, saia dela imediatamente. Isto é um conselho. Antes de pedir integridade de outras pessoas, você precisa ser irrepreensível. Como nós não somos irrepreensíveis, só Jesus era irrepreensível, nós não podemos pedir integridade aos outros. O pastor desta igreja, o pastor João Viegas, como pastor, ele deve exigir da sua liderança integridade. Porque a liderança que está à frente é o braço dele que deve, e quando eu falo de liderança, falo de todos aqueles que servem na igreja. Porque é tão importante o Rui que está ali no som como o pastor João Carvalho. E passa por todos. Agora, imagine que o Rui sai dali, pensamos nós, que vai à casa de banho, claro que não é isso. Rui, estou só a dar um exemplo. E vai ali para o lado ver uns copitos. E quando chega, no fim, vem com o Espírito Santo. Vem mais para lá do que para cá. E vai para ali, brinca depois com o som, anda ali, e irrita o pastor, e o pastor não pode ser guiado pelo Espírito Santo porque está irritado. Porque ele, em vez de estar na igreja,
foi para os copos. E quando digo isto, digo outras coisas. Então o que é que ele veio fazer à igreja? Vem só marcar ponto? Não venha. Eu não estou a falar para o Rui, hein? Estou a dar o exemplo, Rui. Vou pôr o meu exemplo, pronto, é melhor pôr o meu exemplo. Então, o que é que eu estou aqui a fazer? Nada. Vem marcar com o pastor. Mas é o pastor que me leva à salvação? O pastor não tem nada a ver com a nossa salvação. Ele tem apenas um alvo, um objetivo. Pregar a palavra de Deus. Dar o recado de Deus à igreja. E ele dá o recado. Se você não o faz, o problema não é dele. Se ele vê que você vai, se ele vê que eu vou, é melhor pôr assim desta forma, que eu vou para a tasca, quando ele manda o grupo de louvor sentar, eu vou sair e ele pensa que eu vou para a casa de banho. E eu vou para a tasca beber um copo. Chego com as bochechas vermelhas, não era muito difícil se eu tiver com os copos a ver, né? E ele vai pensar, vocês veem todos, mas o pastor não vê. Olha, os irmãos ficam escandalizados e pensam, mas é que ela está ali no louvor e está com os copos, foi para a tasca. E o pastor não diz nada. Ele olha, vê realmente, mas não diz nada. Só olha, foi para a tasca. Ele tem que me chamar a atenção e dizer, não me podes servir mais. Ou tu te arrependes e te sentas, ou tu te arrependes para servir, ou então se não te arrependes, sentas-te. Porque eu não posso ter uma pessoa na liderança para que o povo... Que exemplo é que eu estou a dar? Vocês estão a perceber mais ou menos aquilo onde eu quero chegar? Se o pastor lhe chama a atenção, ele tem um recado de Deus para lhe dar. Porque senão Deus é que lhe torce as orelhas. E se Deus não lhe torcer as orelhas, o povo vai se afastando. Por causa de uma ovelha que está aqui, que nem sequer quer ouvir a palavra, vem marcar ponto e ainda destrói a vinha. E são estas pequenas coisas, mas você vai dizer, mas eu vejo ali a pastora ali com os copos e... Não, estou a falar de mim, não é de ti. Eu estou a falar de mim. Vejo ela com os copos. Então, se ela está com os copos, o problema é dela. Não, ela tem uma responsabilidade. Calma. Eu não estou a falar de um irmão que chega e entra e sai e vai embora. Estou a falar de uma pessoa que está na liderança. Aí temos que apertar o caráter dela. Se ela não muda, tem bom remédio. Mas ela não pode destruir a vinha. Seja honesto consigo mesmo, seja honesto com as outras pessoas, mas acima de tudo, seja honesto com Deus. Você, como eu disse em Jeremias 23, 24, não se pode esconder. Você pensa que se esconde do pastor. O pastor, eu já estou como o pastor João Carvalho. Enquanto for o pastor a prestar as orelhas, estamos todos muito bem. Se for Deus, foi o pastor, vai pensar que conhece o pastor João Carvalho. Foi o pastor Chaves. Peço desculpa. Desculpe. Se for Deus, meu Jesus, eu não quero que Deus me puxe as orelhas, porque já me puxou muito. Eu já passei um deserto que eu não lhe digo nada. Não queira passar aquilo que eu passei. Não queira passar. O caráter é uma das qualidades que levam tempo a desenvolver. Descanse nas promessas de Deus, mas cumpra as suas. Os meus filhos mais velhos tinham um muito mau exemplo do pai. O pai prometia para eles ficarem com a avó, prometia, olha, ficam com a avó e eu trago-vos um chupa. E depois chegava, lembrava-se lá ele do chupa. Qual chupa? Só que eles não se esqueciam. E pediam-lhe. E quando... não me lembrei. Pediam uma, pediam duas, já não pediam mais. Deixaram de confiar no pai, que é a pessoa que eles deviam confiar mais. Quantos de nós já não passamos por isso? Eu tenho pessoas, elas já não me desiludem, acredito. Olha, eu aprendi com o meu marido uma coisa muito boa. Eu antes desiludia muito com as pessoas. Porque eu sofria, eu chorava. Porque as pessoas me enganavam, porque as pessoas prometiam isto, porque as pessoas isto, aquilo. E porque as pessoas só olhavam para o título e não olhavam para aquilo que eu era. Mas o meu marido ajudou-me muito nesta fase. Eu nunca mais me iludi, ou nunca mais me desiludi,
porque eu nunca mais me iludi. Então você nunca me vai desiludir, acredite. Você nunca me vai desiludir. Não vai conseguir desiludir-me, porque eu não estou iludida consigo. Porque você é uma pessoa repreensível. Irrepreensível é Jesus, que não tinha um único pecado. Por isso eu não posso ficar iludida consigo. Eu aprendi isto, digo, é a melhor maneira de viver. É a melhor maneira de viver. E agora passa-me tudo ao lado. Antes eu reparava em tudo, sofria com os pecados das outras pessoas. Mas como é que é possível na igreja isto acontecer? Pois é na igreja que isto acontece. João, para terminar, João... O grupo louvor pode subir, já cá estou. João 2,6. João 2,6. João. Onde está o meu João? Oh. João. Está ali. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2... Não é isto? 1 de João, desculpem. Eu estava a ver que isto não tem nada a ver. Depois disso, não vi o primeiro. É o 1 de João. 1 de João. Depois de Gênesis. E antes da segunda. 1 de João 2,6. Diz assim... Aqui, 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, se eu estou em Jesus, eu devo andar como ele andou. Tenho que ver os exemplos de Jesus. Tenho que ver como Jesus faria aquilo que eu tenho que fazer. Roberto Campos diz assim: os latinos gostam de garantir um lugar no céu, mas só se realizam quando garantem para os vizinhos um lugar no inferno. Quantas pessoas não há assim na igreja? Elas têm que garantir o seu lugarzinho no céu, mas os outros, desculpem a expressão, que se lixe. Que raio de cristianismo é este? Confúcio diz: não corrigir as nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. E para terminar só, queria-vos deixar uma história. Vos contar uma história que fala um bocadinho de caráter. Era uma vez um carpinteiro que estava para se aposentar. Então, antes de se aposentar, ele contou ao chefe dele que gostava muito dele, que via aquele homem como um homem íntegro, sem qualquer erro na sua vida profissional. E o chefe, ele contou ao chefe os seus planos para largar o serviço de construção, porque ele construía casas, e a vontade de viver uma vida mais calma com a sua família, porque estava já muito cansado e já estava numa idade muito avançada. Claro que ele sentia a falta do dinheiro, mas com a aposentadoria ele iria ganhar também. O dono da empresa sentiu em saber que ele se ia embora, ficou triste, porque ele era um grande, como eu disse, um grande funcionário que ele tinha. Então ele disse: então pronto, vais-te aposentar, mas eu vou-te pedir um último favor, um favor muito especial. Vou-te pedir que tu pegues na madeira e que me construas uma casa. Ele não se empenhou no serviço, claro, porque estava cansado. Começou a pensar: então isto agora é que me quer ir embora e ele ainda me pede um favor. O que é que ele fez? Ele não se empenhou no serviço, deixou boa parte da obra para o outro fazer, utilizou matérias-primas de qualidade inferior, coisa que ele nunca fez. Enfim, a má vontade em construir era evidente em todos os aspectos. Foi uma maneira lamentável de encerrar a sua carreira. Quando terminou o trabalho, o construtor veio inspecionar a casa, entregou a chave da porta ao carpinteiro e disse-lhe: toma, esta é a tua casa.
é o meu presente para ti. E o homem ficou em choque. Todo o tempo da vida dele, profissional, teve a construir outras casas para outras pessoas e trabalhou no seu melhor. E aquela casa que era a dele, ele tinha feito o pior. Se ele soubesse que estava a construir a sua própria casa, teria feito tudo completamente diferente. Não teria sido tão relaxado. Agora, ele teria que morar numa casa feita de qualquer maneira. E assim acontece connosco. Como é que acontece? Muitas vezes construímos as nossas vidas de maneira distraída, reagindo mais que agindo, desejando colocar menos que o melhor. Nos assuntos importantes não empenhamos o nosso melhor esforço. Então, em choque, olhamos para a nossa situação, que fomos nós que a criámos, e vemos que estamos morando na casa que construímos. Se soubéssemos disso, teríamos feito de maneira diferente. Pense em si como um carpinteiro. Pense sobre a sua casa. Cada dia você martela um prego novo, coloca uma armação ou levanta uma parede. Construa sabiamente. É a única vida que você pode construir. É a sua. É a única. Mesmo que você tenha somente mais um dia de vida, esse dia merece ser vivido graciosamente e com dignidade. A sua vida de hoje é o resultado de suas atitudes e escolhas feitas no passado. A sua vida de amanhã será o resultado das suas atitudes e escolhas que você fizer hoje. Então a vida é um projeto, faça você mesmo esse projeto. Minha lição está terminada. Queria mesmo que visse as coisas desta maneira. Na igreja nós aprendemos muitas coisas que nós não aprendemos no mundo. Temos esse privilégio de aprender na igreja. Muitas vezes Eu quando casei, ninguém me ensinou como é que era um casamento. Eu tive que ver o exemplo dos meus pais. E nisso tinha um bom exemplo. Quer dizer, mais ou menos. Mas pronto, era a minha mãe que mandava. Mas pronto, tirando isso, era um bom exemplo. Nunca os via discutir à minha frente. O meu pai trabalhava, era um trabalhador nato, nunca faltou ao trabalho. Era um homem honrado, um homem que não se deixava, por ser inspetor, muitas vezes tentavam corrompê-lo. E ele às vezes falava isso em casa e eu ouvia que ele não se deixava corromper. E isso fez com que eu tivesse um bom caráter. Mas eu também tenho irmãs que não seguiram o mesmo pensamento que eu. Que têm outras ideologias, outras convicções. Então, eu sou irmã delas. Quantas pessoas aqui não há diferentes na igreja? Somos todos diferentes. Agarre aquilo que você tem de melhor, que é as lições que você tem na igreja. Porque eu não tive essas lições antes. Foi minha. Não carreguei no botão até o fim. É uma grande verdade. Muitas vezes somos confrontados em ter que fazer coisas que nós nunca antes fizemos. Somos confrontados em ter que enfrentar situações que nunca ninguém nos ensinou, nem nunca ninguém nos preparou. E graças a Deus que a igreja, como escola e como lugar de ensinamento, tem ensinado muita coisa. E eu acho que esta escola aqui até nem não é má de toda. Acho que esta escola aqui até nem é nada assim, você está fora, como eu costumo dizer. Não é? Eu gostava que abrissem comigo em 2 de Timóteo. Eu achei esta mensagem muito boa. Não é um puxar de orelhas, mas é um acertar de colorinhos. Sabe? Sabe quando a nossa esposa está assim meia... Não é zangada connosco, mas aproveita o termos a gravata torta ou o colorinho assim à Frank Sinatra, sabe? Para fazer assim à bruta.
Não posso dizer isto do microfone. Não. Bem. Vocês ouviram? Não é? Temos assim o colarinho e ela vem ajeitar assim, parece que à bruta, para dar a entender que isto já esteve melhor. É assim que eu entendo. Não é um puxar de orelhas, mas é um alertar. Eu gostava de dizer duas coisas antes de a gente levantar a oferta. A primeira é, integridade para mim é a coisa mais importante. Há um versículo na Bíblia que diz tudo. Fama, ou bom nome, é melhor que o melhor unguento ou a melhor unção. E a prova disso é que muitos homens de Deus cometeram erros gravíssimos no passado e hoje alguns deles estão bem ungidos, estão cheios de Deus, mas por causa do passado e por causa do mau nome, não conseguem que as pessoas acreditem na mudança deles. Eu tenho vindo a limpar o meu nome nestes últimos 9 anos. E você acredita que ainda hoje paga esse preço? Que há pessoas que, algumas até estão sem igreja e até gostavam de estar aqui, mas que não estão por medo daquilo que eu era antigamente. Está a perceber, não é? Integridade. Integridade. Porque é uma das características do servo de Deus, é uma das características de Deus para connosco. Ele é íntegro. A Bíblia até diz, não tendo ninguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Sabe o que isso significa? É a mesma coisa que dizer que eu deixo de existir se o que eu estou a dizer não vai acontecer. Foi isto que Deus disse. Que eu perca o meu poder se o que eu estou a dizer não é verdade. Não tendo ninguém por quem jurar, jurou por si mesmo. Então veja o nível de integridade de Deus. Eu gosto desta passagem que nós vamos ler. 2 Timóteo, capítulo 2, sim, exatamente. Quem é que disse? Sois tu? Eu disse capítulo 2. Já tinha dito? Ai, que bom! Uhul! 2 Timóteo 2, versículo 14, diz assim, isto não é um arrematar da mensagem, eu acho que é um versículo que se enquadra bem, que acho que fica bem acrescentar. Traz estas coisas à memória de todos, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Olha para mim. Aquilo que acontece quando ninguém está a olhar, eu vou lhe dizer, é quando toda a gente está a olhar. Eu digo sempre isto à minha mulher. Ela tem sempre muita coisa. Quando saímos, quando passeamos, ela diz-me sempre, não vás maltrapilho. Não vás mal vestido. Não andes despenteado. E eu principalmente nas férias, eu só não ando nu porque as pessoas fugiam. Nas férias, a sério. Às vezes nas férias, é ela que tem que me esconder os calções e a t-shirt. Às vezes nas férias é ela que tem que me esconder os calções e a t-shirt, senão eu uso sempre os mesmos, estou de férias, percebe? Estou descontraído. E ela está-me a dizer isso, sabe porquê? Porque ela diz-me sempre isto, tu nunca sabes quem é que te está a olhar e tu nunca sabes se alguém, ou uma loja que tu vais, não está lá alguém que sabe quem é o pastor João Viegas. E eu depois fico sempre assim a olhar para ela e ela, a culpa é tua, tu é que armaste isto. Só estou a zelar por ti. E tem razão. Eu até nem sou, eu não sou desmanzelado, percebe? Não sou, mas toda a gente tem aqueles dias, aquele dia. Sabe, olha, eu vou-lhe dizer, dar aqui um exemplo crasso. Tinha o carro mal estacionado. E de manhã, quando a minha mulher foi passear a nossa cadela, o carro estava no meio da rua.
estava em segunda fila, os outros já tinham ido embora, aquele mais minuto, menos minuto, vinha a polícia e revocava, não é? Vai lá abaixo mudar de carro, mudar o sítio do carro. Eu fui. O meu cabelo parecia que estava numa revolução. Parecia o 25 de Abril no meu cabelo. E já nem falo na camisola, que era a minha t-shirt, que a t-shirt que eu levava, era a representativa da revolução contra os ferros em mar. E os calções com mais buracos que sei lá o quê. Chinelos, ainda meio azanzoado. A sair do prédio, quem é que vem entrar? Alguém que eu andava a evangelizar. Ficou assim a olhar para mim. Olá, tudo bem? Está tudo bem? Tá. O som me dá o carro de sítio. Acabo de pôr o carro no sítio certo. Parece uma irmã que mora no prédio em frente. Olá, pastor, tudo bem? Olhou assim para mim, do tipo eu. Olá, tudo bem? Penteado novo. Sem gel. Ui, ar-condicionado. Eu estava cheio de frio. Tenha cuidado. Você nunca sabe quem está atrás de si na fila do autocarro ou do supermercado. Até com as palavras que você diz. Cuidado, você nunca sabe. Você pensa que ninguém o conhece. Olha, eu vou-lhe só lhe dar aqui um exemplo. No domingo o pastor Chaves e a pastora Teresa não estiveram cá. Eu sabia. Falaram comigo. Você pensa, na segunda-feira, alguém que costuma ver a reunião, telefonou-me. Onde é que está aquele pastor careca? Ele assim, eu não sei o nome dele, mas eu não vi lá. Passou só uma coisa. Não, foi um almoço de família. Eles veem, e se há alguma coisa estranha, notam logo. Percebe? Versículo 15. Este aqui é o versículo-chave. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A pastora Elsa não falou nisto, mas eu falo, que é a integridade na palavra. Não diga assim, porque está escrito na Bíblia, cá se fazem, cá se pagam. Não, isso não está. Percebe? E há pessoas que citam versículos bíblicos que não existem. E eu gosto muito de explicar e ensinar a verdade aqui por causa disso. Porque durante anos, o barco aí está agitado, não está? Então eu só estou a fazer... Durante anos ouvimos este versículo. O meu povo perece por falta de sabedoria, ou por falta de visão. Não é assim que lá está. O meu povo é destruído porque rejeitou o conhecimento. É muito diferente. Isto é um exemplo. E às vezes citamos mal os versículos porque não sabemos manejar bem a palavra. Isso também fala de integridade. Se o pastor vos dá ordenança ou vos dá liturgia de vocês pregarem ou ensinarem alguma coisa, estuda a palavra de Deus. Vocês já repararam que eu ou o pastor João, quando a gente, e até aqueles que têm já pregado, nós lemos alguns versículos, mas citamos muitos outros. Mas é bom, não é só citar, é bom dizer assim, está escrito em. Eu próprio estou a aprofundar isso em mim. Porque dizer a Bíblia diz é muito fácil. Porque a Bíblia diz muita coisa. Integridade. Que não tem que se envergonhar. Amém? Glória.